isso não vai ser a discussão do dia hoje. A discussão do dia é a barragem que estourou lá. E nós já estamos aqui com a psicóloga, nossa amiga Josiane Ramos. Olá. Prazer muito grande nosso receber você mais uma vez aqui. Todas as quintas-feiras estão aqui com a gente. Obrigada. E hoje o tema é trauma. Isso. Trauma, existe trauma de diversos trauma de osso, trauma psicológico, traumatismo craniano, uma série de coisas que existe trauma. Mas hoje nós vamos falar de trauma pós-tragédia. É isso, doutora? É isso mesmo. Então nós temos aqui, o Jornal Brasil, de fato, diz que alguns médicos têm tratado as pessoas lá de Mariana, depois do desastre da lama, que a lama desceu, né? Alguns médicos ali, segundo o Jornal Brasil, de fato, diz que pessoas ali estão necessitadas. Então, o que acontece? Explica para nós. Pessoas envolvidas em tragédia, ela passa por um trauma, doutora? Isso. Quando eu pensei nessa tragédia de Mariana, eu lembrei também de tantas outras que a gente já viveu, como aquele avião da TAM que caiu em 2007, aquele acidente na Boate Kiss também, que foi um acidente de grande porte, foi uma tragédia. Lembrei também do Titanic em 1912, que foi uma tragédia também. Agora tem o terrorismo lá em... Isso, né? Que a gente está enfrentando agora, presenciando, né? Então, quando acontece tragédias, né, que são eventos assim de grande porte, tanto coletivo como assim individual, porque a pessoa pode passar uma tragédia na vida dela, na pessoalidade dela, né? Um acidente de carro, por exemplo, uma tragédia que é algo inesperado. Quando a gente menos espera, acontece uma invasão na vida da gente e aí destrói muitas coisas. Foi o que aconteceu lá em Mariana, né? E sabe de uma coisa, Marco? Eu gostaria de dizer dos meus sentimentos com relação a todas aquelas pessoas, me solidarizar com elas, porque é uma situação muito difícil eles perderem casas, perderem pessoas. É interessante que alguns relatos de pessoas que passaram por tragédias como essa relatam que sente falta de terem perdido os álbuns de fotografia, que são as lembranças. Então é muito triste os animais, né, que não querem deixar o local, porque determinam, né, delimitam o território deles e têm dificuldade de deixar. Mas, enfim, quando tem uma tragédia, a pessoa... Imagina você tá na sua casa e de repente vem aquele monte de lama. Ela pode entrar em desespero, sair correndo e conseguir resolver um monte de coisa e sair daquela situação. Ou ela pode se assustar e paralisar e ficar meio letárgica, assim, né? Achando, nossa, isso será que é um sonho? Às vezes acontece isso, de a gente passar por uma situação muito invasiva, falar, gente, será que é verdade ou será que eu estou sonhando? Então tem gente que reage de uma forma mais paralisante, tem gente que consegue resolver um monte de coisa na hora da situação. Embora às vezes essas pessoas depois, elas desmoronam. Tem gente que resolve, passa, por exemplo, na rodovia, vê um acidente, consegue ir lá, socorrer, depois que passa, desmorona, porque a reação às vezes vem depois. E tem gente que a reação vem na hora. Agora, o que acontece depois de tudo isso? A pessoa ela vai entrar num que a gente chama de ela pode entrar num estresse pós-traumático, que é um distúrbio de ansiedade e que a pessoa ela pode desenvolver alguns sintomas. Se dentro de um mês a pessoa, lógico, vai ficar assustada com tudo aquilo, ela conseguir se recompor, ela está conseguindo dar conta daquela situação. Se não, ela vai vivenciar esse quadro que a gente chama de estresse pós-trauma. Sempre após uma tragédia, a pessoa apresenta alguns sintomas físicos e emocionais também. E é o que a gente vê que acontece com algumas pessoas lá, né? Eles estão tendo alguns sintomas. Doutora, algumas matérias, assim, de televisão, telejornais, que a gente pôde analisar, ali tinha em alguns vídeos que a gente viu aqui, tinha uma senhorinha, né, bem assim de idade, que ela, não, mesmo com a lama tudo lá na casa, ela não queria deixar aquela casa. Ela falou, não, mas aqui ela tudo acabado, estava tudo destruído, e ela estava lá tirando a lama, falou, não tem para onde ir, eu vou ficar aqui na minha casa mesmo, né? E você falou dos animais que marcam o seu território, tudo, né? Sofreu tudo aquilo ali. A gente sabe que o governo, né, os juízes da comarca ali, os juízes do estado,
eles multaram a Vale e a Samarco a indenizar a R$1 bilhão para indenizar as pessoas que sofreram as percas, os danos, né? E o trauma é um dano que fica ali na pessoa, é um trauma que fica na pessoa. Tem preço aí? Como que vai pagar isso daí, o trauma, né, doutora? Exatamente, né? Isso é muito sério e o trauma, ele tem alguns sintomas, né? Ele traz sintomas tanto físico quanto emocional. O emocional é a pessoa ficar muito assustada, ela tem muito pesadelo, ela revive aquele episódio, às vezes do nada assim vem um flash daquilo que aconteceu, ela fica em estado de alerta, fica assustada, fica agitada, não consegue se concentrar, ela fica muito ansiosa, tanto que desenvolve vários sintomas parecidos com o transtorno do pânico. Então ela começa a ter reações físicas também, né? Começa a ter boca seca, começa a ter taquicardia, começa a ter falta de ar, começa a ter todos esses sintomas. Agora, isso é consequência do estresse, né, pós o trauma, mas tem que ser tratado, isso é o trabalho nosso, né, de ajudar essas pessoas. Doutora, ali também, na região de Minas Gerais, nós temos ali uma outra barragem, essa aí não estourou ainda não, mas ela tá tipo assim, com alguns problemas e pode acontecer um acidente a qualquer momento. Só que tem uma situação um pouco diferente, porque a outra... de Mariana, a cidade ficava aí cerca de alguns quilômetros longe da barragem. Esta daí, que é a de Congonhas, a barragem fica quase que dentro, a cidade fica no entorno da barragem, aí diz que tem uns 30 metros, agora o governo deu mais não sei quantos milhões lá para aumentar mais 10 metros, então a pessoa fica logo embaixo, olha lá, observe-se no vídeo que está lá, doutora, e logo para baixo ali tá engastado as cidades, né, o povoado, tal, está tudo ali embaixo. Aquilo ali, depois do acidente que devastou Mariana, o povo que fica abaixo daquela... Acho que nem dormir de noite não dorme, porque pensando, foi se a hora que eu dormir, se a barragem estourar... Exatamente. Isso é um trauma que vai estar na cabeça daquelas pessoas pro resto da vida. Não é Exatamente. Isso? Enquanto tiver aquela barragem lá, que as pessoas vão estar assustadas. Na expectativa, né, de repente romper. Agora nós temos um vídeo, produção, nós temos um vídeo sobre a barragem de Congonhas, né? Põe na tela do Cidade para nós. O castigo voltou a incomodar os moradores, agora com força total. É o medo que bate na porta de todos por aqui e até tira o sono das pessoas. Eu, por exemplo, durmo um pouquinho e acordo assustada, Qualquer movimento mais brusco, a gente já fica preocupado, achando que já está estourando, uma coisa assim. É preocupante, ninguém está tendo sossego, não. Medo que tem nome, sobrenome e endereço. Barragem da Mina Casa de Pedra, uma das maiores do mundo. Pertence à CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. A capacidade de produção por ano é de 20 milhões de toneladas de minério de ferro. Ela está lá no alto. O bairro residencial fica a poucos metros, lá embaixo. Não dá tempo de sair correndo, não, porque os mais jovens, por exemplo, eles podem até correr, mas os mais idosos, como é que corre? Eu estou num ponto do bairro que é um dos mais próximos da barragem, que fica exatamente ali do outro lado, a mais ou menos 200 metros daqui. Aquela parte lá em cima, toda gramada, é o talude, uma contenção. E está em processo de licenciamento ambiental, um aumento de mais 10 metros de altura na barragem. E assim a capacidade seria ainda maior. A empresa alega que essa elevação é para mudar a forma de estocagem dos rejeitos, que passariam a ser empilhados a seco. O presidente da Associação de Moradores questiona. E se tivesse feito essa questão do a seco, teria que ter feito essa tecnologia, teria que ser colocada anteriormente. Uma coisa fica clara, não aumentar eles não vão, porque a comunidade aqui não vai deixar. O temor aumentou muito depois da tragédia em Mariana. Aqui em Congonhas, os moradores não têm informações de como está a estrutura da barragem. Eles tiveram acesso ao estudo de impacto feito pela mineradora. O documento diz que se a barragem se romper, uma onda de rejeitos de até 24 metros de altura deve destruir ao longo de 25 quilômetros 6 pontes, 350 casas e provocar a morte de 1.400 a 1.500 pessoas.
O estudo é de 2009 e, segundo a Associação de Moradores, hoje, 6 anos depois, a comunidade cresceu. Vivem aqui cerca de 5.000 pessoas. Meu filho foi acabado de criado aqui, então eu não quero mudar daqui não. Essa barragem ela está aferida, garantida por padrões nacionais e internacionais e vistoriadas por especialistas. Os moradores reclamam que faltam sirenes no bairro para alertar em caso de perigo. Não existe esse sistema e isso aí é uma preocupação muito grande. Por exemplo, a gente está aqui agora, se romper agora, vai a maioria embora. É um medão, né? O Ministério Público decidiu fazer um pente fino em todos os processos de licenciamento ambiental relacionados a barragens de rejeitos da mineração em Minas. Os promotores vão analisar com calma e com mais rigor os pedidos de licença para melhorar a segurança e evitar novos desastres. Bom, nós estamos vendo aí a tragédia que aconteceu lá em Mariana. E o povo de Congonhas está preocupado, eles estão preocupados com o que pode acontecer, porque todo mundo viu aí nas fotos, nos vídeos, né, a situação que eles moram bem mais perto da barragem e como pode ali tipo uma arapuca, tipo uma armadilha, que a qualquer momento pode acontecer um acidente ou um desastre ali. O técnico ali, acho que o engenheiro da obra, dizendo que aquilo ali é uma coisa segura, é uma coisa garantida, é assim como Mariana. Assim como Mariana era garantido, bonitinho, também lá, essa de Congonhas é também, né? A hora que acontecer, não, deu um terremotozinho, talvez venha presidente voando, é um acidente que aconteceu, mas a gente tem que pensar primeiro no povo e na população. Nós temos que pensar primeiro nas vidas e depois no lucro. E aqui é o inverso. É o inverso, eles pensam no lucro, está garantido, não tem problema, daqui um pouquinho pode acontecer que possa explodir mais uma barragem. E o povo está preocupado. E nós temos aí mais um vídeo, né, para a gente... põe na tela para nós o segundo vídeo, por gentileza. Bom, doutora, como a gente está vendo ali, a destruição foi total, né? Quando estourou a barragem lá de Mariana, o que tinha para baixo ali foi destruindo até chegar no mar, chegou no mar. Exatamente, foi rápido, né? E assim, eu fiquei com muito dó, né, de tudo isso, das pessoas. O rio, né, o Rio Doce tem tribos que vivem ali e eles vivem do rio, né? A pesca, né? Vivem da pesca, né? Tem muitos pescadores e assim a história dos índios, né? Com relação à natureza, à pesca, e a gente fica muito triste, né? Realmente muito triste com um rio tão lindo daquele, né? E que abastece tantas vidas desta forma, né? Eu vi uma senhora que ela chorou, né? Enquanto ela ouvia a lama chegando, ela estava sentindo que o rio estava chorando. E é muito triste mesmo. As imagens aí estão mostrando, né? Você vê, ali o rio era um rio de águas doces, cristalina, bonito. Olha a lama, olha o rio que está descendo ali, olha a situação que ficou. Só uma barragem de uma mineradora que rompeu, causar toda essa tragédia, toda essa situação. Olha quantas pessoas moram em volta do rio, são beira-rios, né, ribeirinhos, né, que moram ali, que sobrevivem dos rios e tal. E olha a situação que está, doutora. E assim, né, eu fiquei muito preocupada também agora com essa barragem, né, que pode ser que rompa. As pessoas estão com a expectativa, com medo, né, de romper. É realmente muito difícil. A questão do trauma, né, que a gente estava falando, quem vivenciou a tragédia teve um trauma. Agora, assim, quem viveu ali, né? Agora, quem está perto e assistiu e também compartilhou disso, também é passível de ter um trauma também. Porque, às vezes, o trauma acontece com a gente. Às vezes, a gente presencia uma cena de trauma. Então, aquelas pessoas estão traumatizadas também. Os animais ali que a gente viu, como a doutora mesmo... Existe trauma nos animais também, não tem? Existe. Eu fiquei pensando numa cadelinha que foi resgatada, né?
Gente do céu, eles não querem ir embora do local, porque eles ficam procurando a casa e ficam procurando os donos, porque eles não entendem o que aconteceu. De uma hora para outra, eles perderam os amiguinhos deles, né? Os outros animais, os patos, as vacas, né? Todo esse ambiente, e a lá está mostrando, né? E os donos, porque o cachorro tem muita ligação com os donos, e daí eles não querem sair do lugar, porque eles ficam numa expectativa de encontrar ainda o dono. E às vezes o dono até faleceu, né? A gente sabe que teve algumas pessoas que morreram nessa tragédia. Então os animais não querem deixar o território, é difícil para eles entenderem. E quando eles vão para o outro ambiente, para eles se adaptarem, eles têm estresse também. E eles têm dificuldade de elaborar o luto também, porque eles precisam elaborar para ir para uma outra família. Eu fiquei sabendo de um cachorrinho que ele foi para uma outra família numa situação de tragédia como essa, e ele escapou à noite e voltou lá nos escombros para ficar perto onde era a casa, né? Eu vi também a história de um cachorrinho que ele foi lá onde a dona estava enterrada. A dona faleceu numa tragédia, ele ficou lá do ladinho dela. Eles sentem, né, onde os donos estão. E eles ficam perdidos. Onde será que está a minha casa, meu dono, né? É muito triste, né? Como diz o ditado popular, que o animal, né, o cachorro, diz que é o melhor amigo do homem, né? Ele tem amor, ele tem aquele sentimento, né? Exatamente. E tudo isso foi destruído por causa de uma mineradora que tem explorado o minério do nosso país, levado o ouro, levado a prata, levado o minério de ferro, eles levam o zinco, o cobre, o que eles acham, a Vale leva e a São Marco também leva. E agora foram punidos lá cerca de R$1 bilhão, que eu acho que o que eles lucram, tudo aquilo ali é irrisório. E, doutora, para a gente finalizar, para recuperar o trauma, que nós estamos falando do trauma hoje, para recuperar um trauma pós uma grande tragédia, acho que rompimento dessa barragem, eu acho que uma das maiores tragédias do nosso país, que causou o maior estrago, tanto ambiental, tanto social, quanto na vida ali dos seres humanos, das pessoas que estavam ali. E para recuperar esse trauma, né? Pois é, porque doutora, a pessoa daí não tem mais a casa dela, não tem mais a padaria onde ela ia, não tem mais a escola, né? Aliás, eu estava vindo para cá, andando nas ruas para chegar até aqui, eu falei, gente, né, como que é interessante, né? Essa rua, a casa onde eu moro, não me pertence. De uma hora para outra, a gente pode ficar sem, né? De uma hora para outra a gente pode mudar para um outro lugar ou acontecer alguma coisa, né? A gente está tão suscetível, né? E às vezes a gente tem apego nas nossas coisas e tem dificuldade de largar. Igual você falou daquela mulher que estava com dificuldade de sair, né, do local. É natural que a gente tenha apego, mas na verdade nada nos pertence. Essa é a grande realidade, né? Mas enfim, as pessoas que estão passando por isso e que daí elas estão agora em hotéis, estão em escolas, vão precisar reconstruir a vida delas. O trabalho que tem que ser feito com elas é de reconstrução, de conseguir elaborar o luto de tudo que perdeu e começar uma vida nova. É muito importante que as pessoas possam falar do trauma. Qualquer pessoa que vivencie um trauma, ela tem que falar. Porque guardar a situação, isso é prejudicial. O desespero de ter algo guardado, ele é muito maior do que quando a gente fala. Então tem que comentar, tem que falar sobre isso. E aí que entra a ajuda de profissionais. Aliás, tem equipe de psicólogos que trabalham diretamente com pessoas que sofreram tragédias. Para tratar o quê? Para que eles possam falar e para que o terapeuta possa intervir na questão dos sintomas. Existe exame médico que tem que fazer também para ver o nível de cortisol no organismo, que é o hormônio do estresse, para ver se a pessoa está sobrecarregada de estresse. Às vezes tem que entrar com medicação e daí fazer um trabalho terapêutico de uma reconstrução da vida. Ela tem que dar conta dos sintomas, assimilar tudo o que aconteceu e a partir daí começar um novo tempo. Às vezes com a ajuda da medicação. A gente conta com os médicos nessa hora para cuidar das pessoas que estão no quadro do estresse pós-trauma. Doutora,